Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da nossa formação. Na aula passada, mostramos como acessar o registro de aulas. Antes de iniciarmos a nossa jornada com o instrumento, vamos primeiro entender o que é necessário ser registrado no nosso diário. Nesta aula, iremos aprender um pouco mais sobre o registro da frequência. Como é que a gente acessa o registro da frequência, né? Nosso diário, ele é um arquivo do Google Planilhas. Então, para isso, nós iremos selecionar a aba de frequência e a tela será exibida a seguir. Aqui estão algumas orientações sobre o instrumento e as informações do ano da frequência. É importante que esse registro de frequência ele seja feito diariamente. Para que a gente possa registrar essa frequência, inicialmente deve ser verificado o ano da oferta. Esse local ele é preenchido automaticamente pela data da capa. Caso você encontre algum erro, você deve comunicar ao coordenador sede para correção. Para que a gente possa registrar essa frequência, nós temos que aplicar o filtro no dia desejado. Então, para isso, nós temos três abas para poder selecionar: ano, mês e dia. No ano, a gente seleciona, né, a setinha e filtra pelo ano. No caso, o ano da oferta é 2023 e essa aula que nós vamos registrar a frequência também. Assim, vocês podem observar que o filtro ele foi aplicado para o ano de 2023. Selecionando o mês no filtro. Para escolher também o mês, nós temos que selecionar aqui essa setinha para baixo e vamos procurar o mês de abril. Vocês podem estar procurando tanto nesse menu, que aqui já aparece, ó, abril, ou escrevendo o mês no campo. No caso, os meses eles estão abreviados. Quando a gente filtra, ó, ele mostra, né, somente o mês de abril e dias ainda está mostrando todos os dias porque ainda não aplicamos o filtro. Também podemos classificar por ordem alfabética o nosso filtro. E ele vai estar mostrando por ordem alfabética, entre outros. E também a gente vai aqui, né, utilizar a ferramenta do dia para poder filtrar o dia dessa aula. No caso, vamos usar o mesmo exemplo que utilizamos na aula passada, que foi o dia 3 de abril, na aula de registro de aula. Aqui a gente também pode classificar, ordenar e caso tenha todas as opções selecionadas, é importante que a gente limpe antes o filtro e selecione somente a data correspondente. Então, a gente vai observar, ó, dia 3 de abril de 2023, o dia da semana, que foi a segunda-feira, conforme a gente viu na aula de registro de aula, e aqui estão todos os alunos. Outra coisa que aparece, essas colunas aqui azul, são colunas automáticas, que esses dados eles já vêm lá do cadastro de aluno, no caso, o nome do aluno e status da matrícula, e o dia da semana ele vem do registro de aula. E aqui a gente pode visualizar, ó, o nome dos alunos dessa turma e o status de matrícula. Por exemplo, a aluna Adriana Herculano, ela está inativa, né? Então, essa aluna, provavelmente, ela já não está mais frequentando este curso. Então, no caso dessa aluna, nós temos que registrar as faltas. No caso, essa aula, a aula de 3 de abril, teve 3 horas aula. Então, por isso, nós iremos registrar a falta desta aluna. Foram 3 horas. E aí, no campo observações, a equipe ela pode estar registrando, ou o professor, essa informação, o porquê que essa aluna levou 3 horas aulas de falta. No caso do aluno Alexandre, ele está com a matrícula ativa e neste dia ele esteve presente. Então, por isso, nós vamos registrar a frequência dele como 0.
que foi um aluno que estava na aula no dia 3 de abril, na segunda-feira, e assim sucessivamente. Nós iremos registrar as presenças e faltas desses alunos. Caso tenha alguma observação a ser registrada, o professor ele pode estar inserindo aqui no campo observações. Bem, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprofundado seus conhecimentos e entendido como realizar os registros de frequência no diário online. E não esqueçam de dar uma olhada no nosso material escrito e realizar a nossa atividade avaliativa. Bons estudos!